Olá, bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Hoje eu vou falar um pouco sobre as crises conjugais e se elas são sempre um indício de que o relacionamento está terminando ou saindo mal. E na verdade isso não é uma indicação correta, porque muitas crises existem até como inevitáveis e algumas delas têm caráter até evolutivo, até de adaptação das pessoas. A primeira dessas crises do relacionamento é no primeiro ano de casado. As pessoas têm uma ilusão, talvez, de que o casamento e logo depois da lua de mel vem uma sequência de coisas boas. A própria lua de mel já não é tão fácil quanto se imagina. O casal junto, um pouco está conseguindo usufruir daqueles momentos, mas está com a cabeça também no futuro, pensando como é que vai ser a volta, como é que é a retomada da vida, como é a tomada de um novo estilo de vida, como é compartilhar o cotidiano, como é dividir despesas ou dividir problemas, como é o novo momento de vida, completamente diferente do namoro, que é um período em que as pessoas têm intimidade praticamente que só ou quase que principalmente nos momentos mais agradáveis, nos momentos de divertimento. Então é uma crise, as pessoas às vezes brigam por coisas pequenas, mas não são as coisas pequenas que estão só em jogo. Existe um encaixe mesmo, de horários, de estilos, de tipo de comida, de um monte de probleminhas pequenos que fazem o cotidiano mais fácil ou mais difícil. Pessoas mais fáceis têm adaptação mais fácil, aquelas mais intolerantes à contrariedade e que querem tudo do seu jeito se adaptam com mais dificuldade. Outras crises também mais ou menos inevitáveis acontecem. A próxima tem a ver com talvez um período dos 6, 7 anos, a famosa crise dos 7 anos de casamento, que no fundo antigamente era mais comum do que hoje, porque hoje tem muitos casamentos que nem chegam aos 7 anos de duração, mas que é um período em que o casal talvez já realizou os primeiros planos em comum, os primeiros projetos em comum. Né? Então ter filho, se estabelecer minimamente do ponto de vista profissional, ter uma estabilidade financeira, ter uma casa, se não própria, mas já confortável, com todos os apetrechos necessários para a boa qualidade de vida. Então, nesse contexto, a vida, vamos dizer, a primeira fase da vida e dos primeiros planos também já se solidificaram e isso cria um momento de vazio, parece que não tem mais o que fazer. Inclusive, muitas pessoas se separam nesse ponto e, sem perceber, retomam um outro relacionamento do zero e vivem um outro relacionamento até este ponto, como se terminasse o colegial e voltasse para o primeiro ano do ginásio outra vez, ao invés de seguir em frente, ou seja, o que vem depois desta fase. As pessoas às vezes se desinteressam, não raramente se apaixonam por uma outra e com essa nova paixão vão fazer tudo de novo, o mesmo percurso. Casar, ter dificuldade financeira, ter filho pequeno e depois chegar outra vez na crise dos 7 anos do segundo casamento. Então não é uma boa ideia. A gente tem que imaginar e entender que o amor é um fator de união, mas não é um fator que consolida no longo prazo a aliança. O que define a aliança no longo prazo são projetos em comum. Então sempre que uns projetos terminam, a gente tem que buscar novos projetos, né? Novas histórias, novos planos, novas coisas a serem construídas em comum. A afinidade e a aliança se estabelecem muito solidamente quando existem planos convergentes, quer dizer, quando as pessoas estão juntas lutando por algum objetivo. Esses objetivos primeiros são quase mais ou menos simples, né? Patrimonial, reprodutor, mas depois não, depois cada um tem que exercer inventividade e criatividade para poder realmente buscar novas soluções. É evidente que existem algumas outras crises que dependem do temperamento das pessoas. Por exemplo, se um tipo de aliança entre um tipo mais generoso e um mais egoísta pode de repente ser uma aliança satisfatória por um certo tempo e de repente começar a se tornar uma ligação cansativa, exaustiva, desinteressante, principalmente como regra para o mais generoso. Então aí ou o casal consegue rever essa estrutura, consegue restabelecer um outro padrão de encaixe, ou então a crise realmente aí ganha dramaticidade e ela pode realmente levar à separação. Crises que levam à separação com frequência também são aquelas em que há diferenças grandes de plano e projeto de vida, quer dizer, o projeto que vem em paralelo de repente se torna divergente e de grandes divergências
se tornam a médio prazo inaceitáveis. Então essas divergências inaceitáveis, elas levam a separações que são até as mais cordiais, porque não tem nada de pessoal, né? Se uma pessoa decide, por exemplo, radicalizar a sua postura religiosa, o outro é um indivíduo que não acompanha aquela radicalidade religiosa, por exemplo, isso aqui pode, conforme o tipo de religião, gerar uma incompatibilidade que exige, vamos dizer assim, a separação. Essas condições também levam, às vezes, mudanças geográficas. O indivíduo tem que ou quer muito mudar para um outro país ou para um outro estado, para uma outra circunstância de trabalho, o outro parceiro não aceita ou não topa aquilo, então são discrepâncias grandes de projeto que acabam por gerar ruptura. Às vezes, a ruptura, ou iminência de ruptura, a crise, surge com uma infidelidade, né, de uma ou de outra parte. A infidelidade é sempre um momento crítico, né, e ela quase sempre acaba por determinar também a separação, porque é uma mágoa e um ressentimento difícil de superar. O único jeito de superar a infidelidade é quando aquele que foi traído reconhece corresponsabilidade, ou seja, que ele também participou, não tendo sido tão correto, tão legal, tão adequado, vamos dizer assim, no relacionamento, e, portanto, reconhece que ele também pode ter tido os seus erros, e se aquele que realmente estava traindo pretender não dar continuidade para essa outra relação e quiser voltar, e o casal conseguir amadurecer e crescer para que se venha efetivamente a superar os obstáculos que geraram aquela infidelidade, então pode-se recriar uma atmosfera nova capaz de reinventar uma confiança que havia sido perdida. Isso é a minoria. A maior parte das vezes, eu volto a dizer, esse tipo de crise realmente acaba por determinar a separação. Então existem crises que determinam a separação e crises que são crises de evolução. Tem que prestar atenção em cada um dos casos e, obviamente, em cada caso também torcer para que a crise seja uma crise de evolução e crescimento individual e de crescimento da cumplicidade e da intimidade do casal. Muito bem, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se. Toda semana, ou quase toda semana, temos novidade por aqui. Até a próxima.